Fazer a prece? Claro, faço, um prazer. Obrigado. Ok. Então, novamente, lembrando a todos de desligar o microfone para a gente poder fazer a nossa prece, tá bom? Deus Pai, que alegria enorme podemos estar reunidos essa noite. Especialmente, termos conosco a presença desse irmão querido, que Júlio. É uma alegria enorme poder contar com a sua experiência, ajudando-nos a compreender melhor essa figura maravilhosa de Jesus. Que seu amor esteja presente em nossos corações e que Jesus faça-se vivo em nossas almas, nas almas de cada um de nós aqui reunidos essa noite. E assim sendo, com o coração cheio de alegria, nós pedimos a Ti, Pai, que nos ampare e que nos auxilie a melhor entender os aprendizados dessa noite. Assim seja. Júlio, mais uma vez, né, eu acho que todos aqui nesse grupo, né, todos te conhecem muito bem, ou seja, eu acho Espero que bem, hein? Tenho certeza que sim. Dispensa apresentações mais profundas, né? Nós temos, como já te falei, nós aqui de Londres, né, já estudamos esse trabalho, estudamos as suas obras, as obras de Gilson, as obras de Ubaldi, e já há alguns anos, né? Então é com muita alegria mesmo que a gente recebe você em nosso grupo e sem mais atrasos, né, eu passo a bola para você, tá? Muito bem-vindo, viu? Obrigado, doutor Eric, meus amigos, Léo. Que satisfação, finalmente, né, encontrar esse grupo de Londres, que já é famoso, né, internacionalmente. Nosso Rafael, como esteve aqui com vocês, levou as melhores impressões lá para o Brasil e já nos encontramos algumas vezes nos congressos do BALD, né? Sempre com muita alegria, muita fraternidade. Então, esperávamos a melhor ocasião, a melhor maneira de estarmos juntos. E eis que agora, com essa questão da pandemia e tal, com essa nova ferramenta, nós tivemos, enfim, a chance de antecipar um pouco o nosso contato e compartilhar algumas ideias, né? Então, quero agradecer muito carinhosamente aí o convite que foi feito. Quero saudar os novos amigos dos Estados Unidos, de Londres, de todas as paisagens, né, que estão aqui se reunindo. Quero aproveitar o ensejo para mandar um abraço muito caloroso a todos os amigos do Brasil que carinhosamente viajaram, né, para poder compartilharmos aqui juntos esse momento. E qual é a ideia? Nós preparamos um material em 2 etapas, com esse tema que foi sugerido, né, pelo grupo e que nós apreciamos muito, em torno de Cristo, que nós trouxemos aqui essa referência, né, o alfa e o ômega de todas as coisas, com a proposta de olhar o fenômeno Cristo sob variados recortes, sob variadas perspectivas, para nos preparar para olhar depois com um pouco mais de cuidado para a questão da origem e da evolução do espírito. Então, como é que nós fizemos isso? Nós temos, se eu estiver indo muito rápido para efeito da tradução, me avise, ok? Então, como é que nós fizemos isso? Nós lembramos inicialmente dessa frase de Ubaldi no volume Noures, que é muito interessante, dizendo: a evolução da ideia de Deus é paralela à evolução humana.
Aquele Deus de barbas brancas, pintado por Michelangelo na Capela Sistina, é o Deus antropomórfico, o Deus que representa um estágio da nossa evolução, do nosso entendimento, e é um retrato de um momento da nossa consciência. As mitologias de todos os tempos também têm esse traço antropomórfico, onde nós criamos deuses à nossa imagem e semelhança. Nós invertemos o processo. Mas conforme nós vamos progredindo, conforme a nossa consciência vai se dilatando, nós vamos evoluindo e desenvolvendo uma compreensão cada vez menos material da divindade, mais espiritual, mais dilatada e progressivamente mais próxima da realidade. É um fenômeno que aconteceu desde o tempo do politeísmo, passando pelo monoteísmo, e hoje se repete com o monismo ubaldiano. Nós poderíamos nos servir dessa mesma frase, dessa mesma ideia de progressividade, para falar sobre o fenômeno Cristo. Porque, da mesma forma, a nossa compreensão, tanto do Cristo Jesus, quanto da essência crística, do fenômeno crístico, ele também se desenvolve e se dilata ao longo do tempo. O próprio professor Pietro Baldi, ao longo do desenvolvimento de sua obra, preferiu deixar para o último volume aquele que teria como tema central exatamente a figura do Cristo. Como se os 40 anos de desenvolvimento de seu trabalho fossem um processo de maceração, de preparação da sua sensibilidade para o melhor entendimento do fenômeno Cristo. Então, o primeiro registro, né, que nós precisamos fazer é que essa foto, essas referências que nós vamos trazer nessa conversa, elas vão alimentar a cada um de nós de maneira diferente. Cada um vai aproveitá-las, vai absorvê-las conforme o seu estágio de entendimento, o seu estágio de compreensão, as suas referências pessoais, e é bom, é real, é importante que assim seja. E para nos lembrar dessa diversidade de perspectivas e percepções, nós aproveitamos aqui para os nossos slides um trabalho anterior que nós já havíamos feito, onde nós reunimos mais de 100 retratos diferentes de Jesus na arte sacra de todos os tempos, de diferentes povos, diferentes linhas artísticas, e fizemos um popurrí, né? uma coletânea da forma como se retratou Jesus em diversas épocas. E nós decidimos aproveitar esse material, esses slides, essa base, para essa nossa conversa. Para quê? Para nos lembrar a cada momento que as nossas perspectivas, o nosso entendimento sobre o fenômeno Cristo também variarão de pessoa a pessoa e de momento a momento ao longo da nossa trajetória evolutiva. Então, não tentem perceber uma conexão do texto com cada figura, essa conexão não existe, ela é apenas para lembrar o tempo inteiro quantos retratos possíveis existem do Cristo e, por consequência, quantas percepções e entendimentos possíveis nós podemos ter do mesmo fenômeno, dentro do princípio da universalidade, né? De entender que a espiritualidade e todo o nosso desenvolvimento psíquico é absolutamente pessoal e, portanto, sempre, necessariamente, os estágios de compreensão vão variar de pessoa a pessoa e ao longo do tempo em relação a uma mesma pessoa.
né? Bom, dentro dessa perspectiva de como fazemos no caso do entendimento da divindade, nós precisamos nos afastar do antropomorfismo. Em relação ao caso Cristo, nós trouxemos aqui um parêntese, um alerta inicial, que nós não vamos poder nos estender nesse tema, mas só para marcar a posição e deixar esse alerta feito, que eu acho que é claro para todos nós aqui no grupo, mas não custa lembrar, na perspectiva espírita, que é aquela que nós abraçamos, Jesus não é Deus. Tá? E nós temos estudos consistentes, né, sobre esse tema, na obra Os Quatro Evangelhos, no seu tomo 4, aqui há uma incorreção que precisa ser ajustada, no seu tomo 4, no quarto volume, no item 1º, há um estudo sobre esse tema, de que Jesus não é Deus, com mais de 100 páginas. E é o mais abrangente que se possa imaginar sobre esse assunto. E também o nosso querido amigo Jorge Damas Martins, do Brasil, reuniu, coligiu uma série de artigos do Dr. Bezerra de Menezes, que não sei se todos têm a oportunidade de conhecer, chamado do Kardec brasileiro, né? Um dos principais nomes do espiritismo no Brasil. Ele também escreveu uma série de artigos sobre esse tema, que resultaram num pequeno volume organizado pelo nosso amigo Jorge Damas, com esse mesmo tema. Então, nós não vamos nos aprofundar muito nessa perspectiva, mas, para nós, Jesus é um espírito, como todos nós, criado da mesma maneira, nosso irmão, conforme ele mesmo diz, né? As mulheres à beira do sepulcro, que ficou, digamos assim, imortalizado lá em João, capítulo 20, versículo 17, quando ele diz, né, meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, e nos chama a todos de irmãos, né, exatamente para afastar essa ideia da sua divinização. Mas, enfim, esse é apenas um parênteses, um alerta que nós fazemos, só para marcar posição sobre esse aspecto. Entrando, finalmente, no nosso estudo, nós separamos essa primeira sessão, nós vamos ter duas, primeiro para fazer um pequeno entendimento conceitual. Então, nessa sessão, nós vamos procurar falar sobre diferentes conceitos da ideia de Cristo, diferentes significados dados a essa mesma palavra. Então, a conversa de hoje vai ser uma conversa introdutória, onde nós vamos procurar fazer, inicialmente, uma distinção entre o Cristo cósmico, como elemento genérico e universal, como um dos elementos da criação, e o Cristo Jesus, o personagem que esteve aqui entre nós, né, e que tem um papel fundamental na história humana, na trajetória planetária da Terra, digamos assim. Então, essa é uma primeira distinção que nós vamos fazer. E essa distinção é muito interessante, e aí talvez seja o principal aspecto desse bate-papo, né, que nós vamos ter aqui, porque ela vai nos permitir experimentar, vivenciar diferentes níveis de leitura das Escrituras. O primeiro personagem da história humana a chamar a atenção de nós todos para a perspectiva de diferentes níveis de leitura das Escrituras Sagradas foi Orígenes, que é considerado o maior gênio entre os pais da Igreja. Orígenes da Alexandria, né? Ele, lá no século III, já fez esse alerta e, inclusive, produziu uma obra para chamar a atenção para os diferentes níveis de interpretação que os textos sagrados possibilitam.
e, mais recentemente, na figura do nosso saudoso professor Carlos Torres Pastorino, que faleceu nos anos 80 do século passado e escreveu uma obra magistral chamada Sabedoria do Evangelho. Ele também foi um dos expoentes quanto a chamar a atenção de nós todos para esses diferentes níveis de leitura que o mesmo texto pode oferecer. Hoje, aqui nessa conversa, nós vamos ter a chance de experimentar isso, de viver isso, e me parece que será um ponto de assim, relevância, porque depois servirá como insight para leituras diversas que os amigos poderão fazer de outros trechos, de outras passagens evangélicas, né? E, finalmente, um adendo que nós acrescentamos aqui à nossa conversa, que é um terceiro aspecto mais recente e essencialmente espírita associado à palavra Cristo, que é a ideia de Cristo função, Cristo papel, Cristo cargo, Cristo ofício. Nós vamos depois nos estender sobre esse terceiro aspecto, mas ele vai completar, digamos assim, essa conversa introdutória. Feita essa introdução na conversa de hoje, na segunda conversa nós vamos então falar sobre a origem e a evolução do espírito, e aí inserindo Cristo Jesus, digamos assim, nessa conversa e mostrando como a nossa evolução se relaciona com a dele e como é possível ter uma visão de conjunto, né, das nossas trajetórias evolutivas, o caso dele sempre em destaque e o nosso como pano de fundo do processo evolutivo. Voltando à sugestão do Eric, né, e do Léo, sobre como nós vamos organizar aqui a nossa conversa, nós pensamos dividir a de hoje em 3 blocos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Cristo Cósmico, e aí nós podemos abrir para dúvidas, para troca de ideias. Depois eu falo um pouquinho sobre o Cristo Jesus e fazemos uma nova rodada de bate-papo. E depois o Cristo Função e concluímos a noite de hoje. Tá bom assim para vocês? Antes de entrar, eu queria também abrir para ver se esse conceito, se essa proposta foi bem entendida e se essa mecânica, né, de apresentação se está confortável para todos. Nós não queremos aqui uma palestra, nós queremos uma conversa entre amigos, é como se nós estivéssemos juntos, né, ao redor de uma mesa, trocando ideias sobre essa questão. Então, queria ouvi-los um pouco sobre essa ideia, né, essa mecânica de apresentação. Perfeito, Júlio. Muito obrigado. Perfeito. Eu acho que vai ser muito bom. E assim, alguma observação, alguma dúvida de alguém antes de entrarmos? Não, estou só aqui, a gente está aqui, ó, babando aqui com o assunto. Legal demais. Que bom, que bom. Então, podemos, sem mais delongas, né, como diria o nosso Nilton Boixá, podemos seguir. Então, vamos lá. Bom, então, primeiro, sobre o Cristo cósmico. Eu chamei de leitura cósmica essa primeira etapa. Ela parece um pouco pomposa, mas é porque me faltou um termo. É uma leitura mais aprofundada, é uma leitura mais universal, né? Então, quando se fala sobre esse Cristo cósmico, a primeira referência que nós temos é o Logos de Fílon de Alexandria e de Justino Mártir, que se refere a algo de que todo gênero humano participa, de que todos nós temos em nós mesmos, que representa a nossa essência, o nosso primeiro estágio, o que Justino chamou o primeiro rebento de Deus, o nosso ponto de partida. Então, aquela pergunta tão filosófica... Veja lá, deixa a bolsa aqui. Perdão? Alguma observação? Ouvi alguém?
Não, exatamente, que o microfone estava ligado, eu já disse. Pode seguir? Então, tá bom. Então, esse logos representa o nosso ponto de partida. Aquela questão tão filosófica de onde nós viemos é respondida pelas Escrituras como a imagem e semelhança do Pai. E esse logos seria exatamente a tradução, né, a palavra de origem grega, que traduziria esse estado pleno de consciência que representa o nosso ponto de partida. Na expressão de João Evangelista, logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo do seu Evangelho, é aquela consciência que no princípio estava com Deus, e era Deus no sentido de representar o máximo de afinidade e sintonia que possa conceber. Há outras denominações, outras passagens bíblicas que traduzem esse mesmo estado virginal do nosso espírito, né? O resplendor da glória divina, a imagem do Deus invisível, nas palavras de Paulo. E um ponto importante, curioso, que nos ajuda a entender diversas passagens bíblicas de uma vez só, é esse nosso estágio original, primeiro, primitivo, ao qual se referem todas as passagens que trazem a ideia do unigênito, da criação única, e primogênita, da criação primeira, feita por Deus. Então, essa essência, essa consciência latente, essa superconsciência na concepção baldiana, esse habitante do sistema, esse espírito recém-criado, ou esse reino de Deus em nós, esse Deus imanente, esse Cristo interno, esse Deus em nós, essas variadas expressões que se refere a esse conceito do Cristo cósmico. Essa essência que nós temos em nós mesmos e que nós esquecemos, perdemos a conexão com ela, perdemos a consciência de que ela representa o nosso verdadeiro eu. E todas essas variações e essas expressões que poderíamos aqui multiplicar por 1000, ela é uma ideia arquetípica, ela está presente em todos os povos, em todas as tradições culturais, em todas as expressões e manifestações que se possa imaginar na arte, na ciência, na cultura de uma maneira geral. Ela representa o nosso eu sou mais vibrante, mais brilhante, mais afetivo, mais amoroso, potencialmente luminoso, e essa talvez seja a primeira tomada de consciência, a mais importante que nós precisamos fazer. Nós somos luz, nós somos consciência, nós temos esse brilho, temos essa consciência adormecida na profundidade do nosso eu. E o processo evolutivo nada mais é do que o despertar dessa luminosidade e dessa consciência. Tudo na criação expressa a divindade. Então, aquela frase de Cristo para Filipe, né? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai, poderia também ser reproduzida, repetida por todos nós e por cada um de nós. Quem vê a nós, também vê ao Pai. Nós somos a exteriorização, a expressão da divindade nas suas variadas formas. O criado é a manifestação de Deus, assim como o corpo é a manifestação do Espírito. E reconhecer em nós mesmos e em tudo e em todos que nos cercam a manifestação da divindade
e da sua vontade é o primeiro insight, o primeiro estágio do despertar que nós precisamos fazer. Esse insight pode modificar nossas vidas, porque a partir dele nós vamos começar a ver em nós mesmos apenas uma obra inacabada, no sentido de que, se não brilhamos ainda do jeito que gostaríamos de brilhar, ou do jeito que podemos brilhar, é porque o nosso processo evolutivo ainda não está completo. Se nós não temos a consciência plena da luz, do brilho, do valor de tudo e todos aqueles que nos cercam, é apenas porque somos ainda uma obra inacabada, no sentido de que não recuperamos ainda a plena lucidez para ver no outro o brilho e o valor que ele também possui. Mas se nós temos a consciência dessa origem, desse destino, daí o alfa e o ômega, quer dizer, o nosso ponto de partida equivale ao ponto de chegada, e aí nós fechamos num ciclo constituído de 2 semiciclos, o de, digamos assim, de perda dessa consciência, de abafamento dessa consciência e de recuperação dessa ideia, né? A ideia de involução e evolução, a nossa vida ganha um outro sentido. Porque nós vivemos para recuperar esse estágio original. É a ideia do reino de Deus, que não se encontra nem aqui, nem lá, nem acolá, mas dentro de nós. E nós viemos para recuperar esse reino, para recuperar essa conexão. Esse é o objetivo da nossa vida. No dizer do Baldiano, o objetivo da vida é a restauração da consciência. Então, nós estamos aqui encarnados para quê? Para recuperar a nossa consciência original. O objetivo da nossa vida qual é? Recuperar a nossa consciência original. Todas as nossas relações, todas as nossas experiências, todos os afetos, as circunstâncias que vivemos, tudo tem um único propósito: a recuperação da nossa consciência original. Então, e as outras pessoas que nos cercam não agem ainda do jeito perfeito que nós gostaríamos, porque elas vivem o mesmo ciclo. Porque a sua luz ainda não brilha do jeito que poderá um dia, que virá um dia brilhar, assim como a nossa. E aí o nosso entendimento das limitações humanas, das imperfeições, das inconsistências, das inferioridades, das limitações, das aparentes incapacidades, se torna muito mais suave, muito mais ameno, porque nós passamos a entender que o processo evolutivo é uma obra... Tem suficiente. É uma obra lenta, a evolução é lenta, esse despertar é progressivo, e nós precisamos todos ter paciência com todos, porque nós estamos todos nessa longa jornada, somos todos filhos pródigos, no caminho de volta da casa paterna, mas essa trajetória é longa, é difícil, e precisamos, sim, ter muita paciência todos com todos. Talvez esse seja o ponto mais difícil do nosso processo evolutivo, a compreensão dele. Então, no dizer do Baldiano, Deus está presente em cada coisa em nós. E esse reconhecimento, essa reconexão é o ponto capital da nossa atual fase evolutiva. Esse Cristo cósmico pulsa, então, em cada um de nós e em tudo que é, nas coisas, nos vegetais, no reino mineral, no reino vegetal, animal, hominal e angelical. O futuro da matéria é vegetar-se. Essa ideia está lá em Siri Aurobindo, né? O futuro da matéria, o seu propósito é vegetar-se. O propósito e o futuro do vegetal
é animalizar-se. O futuro e o propósito do animal é o humanizar-se. O futuro e o propósito do homem é angelizar-se. Nós todos vivemos nessa longa trajetória passo a passo. E a partir dessa compreensão, a vida ganha um novo significado, um novo propósito, um novo ritmo, uma direção. E é isso que hoje nos falta, é essa conexão, o motivo de toda doença da nossa civilização, de todo o mal-estar da nossa civilização. E recuperar esse entendimento, universalizá-lo, compartilhá-lo, multiplicá-lo para que toda a humanidade tenha novamente esse entendimento, é o primeiro passo para nos levar de volta à saúde individual e coletiva. Então, a frase, né, antológica do Cristo, que brilha a vossa luz diante dos homens, é o conselho, é o resumo de todo o processo evolutivo, né? Que nós trouxemos aqui, certa vez, um pouco da ideia do termo evolução, e ele vem do latim evolutio, que significa ato de desenrolar. É como se nós estivéssemos desenrolando, desenvolvendo, desdobrando, desenroscando a nós mesmos. E esse processo é lento, é doloroso, é sacrificial. E daí as dificuldades todas que nós vivemos na evolução, tanto individual quanto coletivamente. Muito bem. Paramos aqui o primeiro estágio. Não sei se já há material suficiente aí para uma primeira rodada de dúvidas, considerações e contribuições, né? Por favor. Então, Júlio, eu achei muito legal a maneira como você dividiu os estudos dessa noite. Eu pessoalmente, eu nunca tinha percebido essas três funções do Cristo, né? Então, eu estou com bastante curiosidade, na verdade, de estar compreendendo melhor, né, esse processo, né? E extremamente feliz de estar tratando do assunto. É só simplesmente para agradecer pela... Pô, que bom, eu que agradeço. Mas o mais importante, eu acho, o ponto é a universalidade desse primeiro sentido da palavra Cristo, né? Quando disse, vós sois Deus e sois filhos do Altíssimo, a ideia da imagem e semelhança. Então, esse primeiro aspecto, ele tem esse caráter universal e é para ser sentido por todos nós. Vale aqui a nossa noite de conversa se todos nós sairmos daqui com essa ideia. Eu sou Cristo também. Não sou um Cristo pronto, não sou um Cristo recuperado, não sou um Cristo redimido, mas sou um filho pródigo em processo de recuperação. E o Cristo Jesus, na verdade, como mestre, como médico, ele veio apenas nos mostrar o caminho da redenção, veio nos ensinar veio facilitar essa trajetória, mostrando os seus principais aspectos, os degraus desse calvário, dessa trajetória que nós precisamos viver, né? Mas a compreensão desse primeiro aspecto universal é o ponto capital desse primeiro sentido da palavra Cristo, né? Júlio, desculpa a interrupção. A Miriam Aparecida quer fazer uma pergunta. Então, vou pedir que a Miriam, por favor, Miriam, ligue o microfone e faça a pergunta, por favor.
Eu não estou ouvindo. Miriam, se você puder ligar seu microfone e fazer a pergunta, você levantou a mão para fazê-la? Então, olha só, Júlio, eu vou ler aqui as perguntas, ok? Vou escolher algumas perguntas aqui que as pessoas estão escrevendo, na verdade. Então, deixa eu ler aqui para você. Júlio, pergunta, que vem da Bia. Ela diz, meu filho faz muitas perguntas, ele deve estar assistindo a palestra junto com ela. Que, na verdade, é meu filho também. Opa! Então, o meu filho está perguntando... Ele faz muitas perguntas, né? E ele só fala inglês, então eles vão traduzir lá. A curiosidade dele é a seguinte: o que Jesus faz nesse momento? O que Jesus faz agora? Como foi que ele evoluiu tanto para se tornar Cristo? Okay? Pergunta fácil. Qual o nome dele? Eu não sei, eu tenho 2, mas então eu acho, pelo tipo de pergunta, deve ser o Gabriel. Então tá bom. Eric, é o Gabriel, ele está aqui e ele quer saber a resposta, porque quando conversamos sobre Cristo, Jesus, na verdade, ele tem muitas perguntas e eu sempre fico assim, não sei o que responder. Então eu falei, hoje é a oportunidade de você fazer todas as suas perguntas, se tem alguém que vai poder responder, é o Júlio. Então, eu comecei com essa. Mas muito bem, olha, então respondendo bem objetivamente. Jesus é o governador planetário. É como se fosse o presidente, né, a principal autoridade a governar o planeta Terra, na espiritualidade. Ele, além de governador, ele foi também um fundador ou co-criador do nosso planeta Terra. É o que a gente vai depois entrar um pouquinho mais em detalhes, mas já para te responder bem concretamente. Então, o que ele faz agora e o que ele fez desde sempre é preparar o planeta, preparar as condições planetárias, providenciar as encarnações de todos os missionários, de todos os seus representantes, cuidar, genericamente falando, de todas as condições para que a Terra, como se fosse uma grande escola, pudesse nos ajudar a todos a ter as lições que nós precisamos aprender. Então, Jesus faz o papel ou de diretor de escola ou de diretor planetário para criar as condições para que a gente possa evoluir. Ele tem muito trabalho, eu já posso te garantir. Tá? Muito obrigado. Júlio, só mais uma pergunta, ok? Essa pergunta vem da Bibiana e ela pergunta o seguinte: existe uma conexão entre o Cristo cósmico e o astro-sol? Existe uma conexão entre o Cristo cósmico e o astro-sol? Há uma tradição de que isso é apresentado lá no Universo e Vida, né, do Espírito Áureo, né, de que os Cristos do Sistema Solar se encontram, se reúnem no ambiente do Sol, quando eles têm algum encontro, um motivo qualquer, né, de reunião. É uma imagem, eles não precisam, um espírito puro não está ligado mais a essa ideia de localidade, né? Então, essa ideia de localidade, de endereço, esse pensamento geográfico é um pensamento nosso muito atrasado, né? Espírito puro é não local, na linha de pensamento quântico, né? Então, o Áureo, provavelmente, quando se serviu dessa imagem, ele foi didático. Ele quis apenas localizar um pouco para nós todos essa ideia do ponto de encontro, digamos assim, dos Cristos. Mas fica como uma referência para a gente. O Sol seria talvez o ponto de convergência dos Cristos responsáveis pelos planetas do nosso sistema solar. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Feito? Então, por enquanto é só. Podemos, então, passar para o segundo bloco. Né? Obrigado aí pelas participações, né? E vamos lá, especialmente do Gabriel, e vamos lá. Vamos falar, então, agora sobre o Cristo Jesus. No primeiro bloco, nós falamos sobre a nossa essência crística, que é universal.
Agora nós vamos falar sobre o personagem Jesus, sobre a figura humana, né, de Jesus, o nosso Cristo. E aí vamos exercitar um segundo nível de leitura dos textos evangélicos, dos textos bíblicos, dessa vez focado na figura de Jesus, o Cristo. Então, observem, eu vou me servir agora das mesmas citações, a imagem e semelhança do Pai, que eu fiz a referência lá no primeiro bloco, o resplendor da glória divina, a imagem do Deus invisível, nas palavras de Paulo de Tarso, o unigênito e o primogênito de toda a criação, mas dessa vez me referindo apenas ao caso de Jesus. Ora, mas como assim? Por que, Júlio, você está se servindo das mesmas citações, das mesmas passagens, mas dessa vez com um significado novo, se referindo a uma pessoa, a uma individualidade especificamente, à figura de Jesus Cristo, da forma como nós conhecemos? Porque essas mesmas passagens, aplicadas ao caso terreno, aplicadas à figura de Jesus, também são verdadeiras num segundo nível de leitura. Como assim? Ora, Jesus é para nós todos, como espírito puro, como o espírito mais puro entre todos os que nós já tivemos acesso, a representação mais perfeita da imagem e semelhança do Pai. Nós não temos nenhuma outra referência melhor para dizer como uma criatura age, se expressa e se manifesta representando a vontade divina. É o ser mais perfeito, é aquela figura humana que atingiu o maior estágio de evolução que se possa conceber na nossa realidade, daquilo que nós podemos compreender e visualizar. Ele é também o resplendor da glória divina, no mesmo sentido. A imagem do Deus invisível no sentido de traduzir o amor e a sabedoria de Deus na forma humana, no maior estágio que se possa conceber e compreender. Ele é o unigênito e o primogênito em relação ao planeta Terra. Por quê? Porque, sendo seu fundador, sendo seu responsável, sendo seu governador, ele é único no sentido de ser o único a exercer esse papel e é o primeiro no sentido de que é o responsável pela fundação e criação do planeta. Então, ele tem todas as condições de distinção, todas as condições digamos assim, de destaque, de separação da nossa massa comum, pelo fato de já ter alcançado a perfeição sideral, o estágio máximo de pureza lá da questão 113, né, do Livro dos Espíritos, ou da questão 168, o estágio mais completo de perfeição que se possa conceber, muito antes que a Terra existisse. Então, é como se fosse um irmão mais velho, fazendo outra vez uma comparação antropomórfica, né? Simplificando aqui para o nosso entendimento. Mas poderíamos dizer como se fosse um irmão mais velho, um tutor, um responsável, que foi alocado para a nossa educação, para o nosso aprimoramento. Então, é nesse sentido, e observem como as mesmas citações de que eu me servi para tratar do Cristo cósmico, e que são válidas, são verdadeiras para falar de algo e se referir a algo que existe dentro de nós todos, servem também para se referir ao Cristo na perspectiva terrena. Então, nesse sentido, ele é o modelo lá da questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o governador planetário, o espírito puro entre os mais puros, segundo a definição lá de Rustem, né? Ele é o ex-habitante do sistema que veio ensinar aos homens o caminho da redenção, conforme o volume Cristo de Pietro Baldi.
Então, é um irmão nosso que recuperou a sua consciência sistêmica antes de nós e que, por ter alcançado essa distinção, ele é o nosso responsável, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso médico das almas, de todas as nossas almas. E ele mesmo disse, tendes apenas um único mestre, que é ele, e nenhum outro merece essa distinção. Cristo é o nosso mestre, é o nosso norte, é o modelo a ser seguido. Então, e aí ele se distingue de todos os avatares de todos os tempos que também tiveram papéis relevantes na história humana. Confúcio, Forri, Buda, Sócrates, todos os grandes avatares, com todo respeito, com toda admiração, todos são seus emissários, são enviados do Cristo, cada um no seu tempo, no seu papel, mas ele é o guia, ele é o mestre, ele é o epicentro da história humana. E é nessa perspectiva que nós o compreendemos e que procuramos, e é isso que nos ensinam os espíritos, e é esse o ensino que nós procuramos propagar. Bom, na tradição escriturística, aqui é uma curiosidade que nós trazemos, a palavra portuguesa Cristo é a transliteração do adjetivo verbal grego Christos, que significa ungido, né? Abençoado, ungido, marcado. Essa palavra hebraica, por sua vez, traduz o termo hebraico moshla, que tem o mesmo sentido. Essa palavra hebraica foi absorvida pelo grego sob a forma modificada de Messias, conforme se vê em João, nessas duas passagens que nós trazemos, capítulo 14, versículo 1 e capítulo 4, versículo 25. Então, mesmo na tradição escriturística, a figura de Jesus tem essa distinção, o Messias, o ungido, o prometido, aquele que é o abençoado. A ideia do batismo traz também um ato simbólico, né, para trazer também essa ideia da distinção, a manifestação do Espírito naquela mensagem sonora: eis o meu filho, bem abençoado, né? Em todos os elementos, nas três revelações, sempre tiveram esse cuidado de assinalar a figura do Cristo com essa distinção, e a terceira revelação agora vem explicar amplamente esse seu papel completamente excepcional, especial na história humana, acima de qualquer outro papel que se possa imaginar. Então, voltando aí ao Gabriel, né? O nosso prezado Gabriel, Cristo é o nosso governador planetário, o espírito mais perfeito e mais puro e mais sábio que nós possamos imaginar em qualquer época, acima de toda referência. É nesse sentido que ele conforme a expressão espontânea de Pedro, né, que ele é Cristo, Filho de Deus vivo, vivo em sentido, para a nossa condição original, nós estamos mortos. Como nós somos filhos da queda, né, filhos do diabo, filhos do erro, filhos da astúcia, nós estamos, na nossa condição atual, mortos em relação à nossa condição original. Ele está vivo porque ele já recuperou a sua consciência divina. Então, ele está vivo. Isso é uma linguagem simbólica, é uma linguagem daquela época para poder traduzir essa distinção, esse estado de lucidez que ele vive, né, para esse estado digamos assim, essa prisão para o ciclo de renascimentos, né, que nós ainda vivemos.
Então, nós estamos mortos, no sentido simbólico, pelo fato de estarmos ainda presos ao ciclo das reencarnações, ao universo material. Ele está vivo porque ele já voltou à sua condição original, à sua consciência crística. Então, é um jeito simbólico e linguístico de fazer essa distinção. Então, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o logos, também nesse sentido, no princípio era o Cristo. Ele é o ponto de partida da trajetória planetária. Ele é o elemento de demarcação, o dia primeiro da nossa história planetária, é assinalado pela sua obra, pela sua participação. Todas as coisas foram feitas por ele. Toda a fundação planetária, a criação, as fases geológicas, os alicerces do nosso planeta, tudo foi previsto, planejado e desenhado por ele. Na obra Os Quatro Evangelhos, nós temos bem essa distinção, né? Dizem lá os espíritos dos evangelistas: Jesus, espírito de pureza perfeita e imaculada, cuja perfeição se perde na noite das eternidades, protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, é estranho e anterior às gerações humanas que o têm sucessivamente habitado. Então, Jesus está além e é completamente distinto de toda essa população terrestre. Ele é o diretor da escola, ele é o fundador da escola, ele criou o prédio antes de receber o primeiro aluno. E conforme nós fomos chegando depois que a escola estava pronta, estava planejada, estava organizada, ele não se confunde com a nossa história. Ele está além e acima da nossa trajetória. Daí a sua condição absolutamente excepcional. Nós trouxemos também uma passagem da obra Caminho da Luz, de Emmanuel, que é muito interessante. Diz assim: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Então, todo mundo fala assim: a natureza é sábia. Olha que prodígio da natureza, olha aquela planta, olha aquela pedra, olha esse mecanismo. Tudo isso foi concebido e planejado por Jesus. Todas as expressões da natureza terrestre são produto da sua inteligência, da sua capacidade co-criadora, de se servir dos mecanismos e das leis divinas para atingir um determinado propósito. Então, é um químico de primeiríssima grandeza, é um físico da mais alta competência que se possa imaginar, é um biólogo, né, da maior capacidade que se possa conceber. Todas as ciências humanas lhe são um esboço daquilo que ele sabe, daquilo que ele tem como conteúdo. A grande síntese de Ubaldi teve, digamos assim, foi uma manifestação parcial, filtrada também pela humanidade de Ubaldi, mas que deu uma ideia do seu saber magnífico, né? E ali nós sentimos um pouco a pujança da sua ciência, digamos assim, da sua alta ciência, né? Aquele título que foi dado a Hermes Trismegisto, né, o homem da sabedoria 3 vezes grande, nós poderíamos aplicar também ao Cristo, o homem da sabedoria 1000 vezes superior a tudo aquilo que é possível ao entendimento humano. Então, agora, há um aspecto também, um outro aspecto muito interessante da evolução do Cristo. E aí, Gabriel, respondendo a segunda parte da sua pergunta, quando você perguntou como é que ele atingiu essa evolução toda,
Jesus é um espírito que, puro na fase da inocência e da ignorância, quando ele atingiu a condição humana, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, que é aquela questão da simplicidade e ignorância. Então, depois de passar pelos reinos mineral, vegetal e animal, que são fases pelas quais nós passamos na nossa evolução, e atingiu a condição humana, atingiu a condição de livre-arbítrio, depois que ele atingiu essa condição, ele seguiu a sua evolução em linha reta, desde a fase humana até atingir o estágio de perfeição sideral. Esse mérito é uma condição especialíssima. Dizem os espíritos, autores da obra Os Quatro Evangelhos, que os espíritos que conseguem essa proeza, ou seja, de seguir toda a sua trajetória evolutiva, desde o momento em que atingiu a condição de humanidade, até atingir o zênite do ciclo evolutivo, até atingir a condição da perfeição sideral, sem errar, obedecendo rigorosamente, fielmente o ensino e as orientações dos seus mentores, esses espíritos são convidados ao papel de Cristos de Deus, ou seja, a governadores planetários. Então, é uma espécie de uma distinção, de um reconhecimento àqueles que, tendo passado pelas fases primitivas da evolução, tendo alcançado a condição humana, depois seguiram toda a fase de evolução a partir da humanidade em linha reta, até atingir a plena perfeição. Então, aqui nós temos um elemento novo. Quando Cristo disse a nós todos: quem de vós pode me acusar do pecado? Era uma forma sutil de dizer: eu segui toda a minha evolução em linha reta, eu tenho a minha consciência tranquila. A minha trajetória evolutiva foi toda feita em conformidade com as orientações e os ensinos que me foram dados. Nós que aqui estamos na Terra não temos essa condição. Depois que nós atingimos a nossa condição humana, a condição de livre-arbítrio, nós tropeçamos, nós desobedecemos os nossos mentores espirituais. Lá na questão 262 do Livro dos Espíritos, diz que quando nós estamos nas fases primitivas da nossa trajetória humana, depois de ter alcançado a condição de humanidade, nós recebemos mentores, como são os nossos pais terrestres. Né? Qual é o papel dos pais na nossa vida? Não é exatamente a de mentores e de orientadores? O seu pai e a sua mãe não dizem assim: faça isso, não faça aquilo? Então, quando nós estamos também na fase de simplicidade e ignorância da nossa trajetória evolutiva, nós também temos mentores, preceptores, instrutores, professores, que nos dizem: Júlio, faça isso, Júlio, faça aquilo, Gabriel, faça isso, Gabriel, faça aquilo. Né? Se nós observamos essas orientações, se nós somos obedientes, se nós somos dóceis, se nós procuramos fazer os nossos deveres com cuidado, com atenção, nós evoluímos mais rápido, nós progredimos mais rápido. Não é assim na escola? Se nós obedecemos e fazemos as tarefas que os nossos professores nos orientam, nós não progredimos mais rapidamente? Então, os Cristos de Deus, os governadores planetários, são espíritos que foram fiéis aos seus professores, aos seus orientadores, durante toda a sua trajetória evolutiva, depois que recuperaram a sua consciência, o seu livre-arbítrio. Então, eles têm um mérito sensacional. Né? Nós temos que tirar o chapéu, temos que reverenciá-los com uma admiração ainda maior, porque eles têm uma característica em comum, esses governadores planetários, que nós não temos. Um dia nós vamos atingir o mesmo estágio de perfeição deles lá no sistema, quando voltarmos à nossa plenitude de origem. Mas, mesmo assim,
nós vamos poder olhar com um carinho muito especial a esses espíritos que fizeram esse esforço superlativo, né? Esse esforço imenso de evoluir dessa forma. Então, é o que diz Emmanuel aqui, olha, na questão 243 do volume O Consolador, que é de autoria do Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier, pergunta-se, né? Todos os espíritos que passaram pela Terra, nós, tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor, do sofrimento? E a resposta do Emmanuel: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, após as quedas do passado. Então, nós todos humanizados, nós todos habitantes do planeta Terra, somos absolutamente iguais nessa condição do erro, da dor e da humanidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Esse é outro insight, é outro ponto que vale aqui a nossa conversa e que pode nos ajudar muito na nossa vida, nessa encarnação, na nossa trajetória evolutiva, que é o reconhecimento dessa condição de identidade. Nós todos que aqui estamos na mesma escola, estamos na mesma sala de aula, porque temos todos o mesmo nível, a mesma faixa evolutiva. E esse reconhecimento vai nos permitir um autoconhecimento dos nossos erros com muito mais lucidez do que nós temos percebido até aqui. Uma das características mais presentes nesse nosso estágio atual é a facilidade de olhar o erro do outro e ter dificuldade de perceber o nosso. Essa característica é uma característica de alienação. Nós temos muito mais facilidade de olhar o exterior do que olhar o interior e olhar a nós mesmos. Isso retarda a nossa evolução, porque significa que a nossa capacidade de análise está limitada, está prejudicada. Nós nos prendemos a exterioridades, nós olhamos a roupa do outro, mas não conseguimos olhar o nosso coração. Nós olhamos o jeito que o outro se comporta, mas não conseguimos perceber e analisar a nossa própria mente, os nossos próprios pensamentos. Nós pensamos sem refletir naquilo que pensamos. Nós vivemos sem refletir naquilo que vivemos. Como vivemos? Quais são os valores que determinam, as premissas que determinam o nosso comportamento? E vivendo sem pensar, tropeçamos nas próprias pernas. Uma frase muito comum é: eu agi errado porque eu agi sem pensar. E ela é muito mais comum do que parece. Ela é quase que a tradução do nosso modo de vida. Nós olhamos os outros superficialmente. E aí, muitas vezes, julgamos, nos deixamos levar pelos pré-conceitos, porque não conseguimos olhar o outro com os olhos cheios de amor, não conseguimos olhar o outro como Deus nos vê. Então, no dizer lá da bela prece, né, da nossa casa de recuperação, nosso Eliomar, lá de Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, é essa limitação que nos torna comuns, que nos torna semelhantes, que nos aproxima. E é essa dificuldade que nós precisamos superar. Por exemplo, desde o advento de Freud e do surgimento da psicanálise,
nós desenvolvemos ferramentas, a humanidade desenvolveu ferramentas e elementos para facilitar a nossa autoanálise. É um sinal de extremo progresso. Então, muitas vezes nós falamos assim, aquela pessoa fez análise, como aquela pessoa é lúcida? Que capacidade de análise de si mesma, do outro e do seu tempo, e dos fenômenos, e da história, dos processos, ela tem. Mas isso, voltando ao nosso ponto de partida, é o nosso logos, é o nosso Cristo interno, é a nossa consciência latente, é essa capacidade lúcida e iluminativa que nós temos dentro de nós mesmos e que, pouco a pouco, se desenvolve, se manifesta, evolve, vem para fora. Ok? A exceção dessa trajetória é Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Então, Jesus não viveu esse estágio que nós estamos vivendo. Não viveu essas crises, essas confusões, esses dilemas que nós vivemos. Por isso, ele é o nosso mestre. Com toda a condição, com todo o conhecimento, com toda a lucidez para clarear o nosso caminho. Percebeu? Então, agora, nos dois sentidos, fechando esse bloco, né, nós podemos falar tanto para o Cristo Jesus quanto para o Cristo cósmico, usando essa mesma frase do Apocalipse. Cristo, o elemento do sistema, é o nosso ponto de partida. Caímos, erramos, tropeçamos, demos origem ao universo material, viemos parar nesse mundo antissistêmico, né, com essas características de negatividade. Mas o nosso destino, o ponto final da nossa trajetória na condição de filhos pródigos, será voltar ao nosso ponto de partida. Esse é o nosso ômega, esse é o ponto final da nossa trajetória, a nossa alegria, a nossa esperança, a fonte de todo o entusiasmo que pode vibrar no nosso coração. Nós estamos voltando para casa. Mas também, no mesmo sentido, nós podemos dizer, Jesus, o nosso Cristo, é o ponto de partida, é o alfa, é a primeira letra, é o princípio, mas é também o Z, o ponto final da nossa trajetória, o elemento que, ao final da evolução terrestre, no último dia da Terra, quando nós não mais dela precisarmos para viver, estará à nossa espera para nos abraçar e para nos encaminhar para outros estágios, para outras escolas da nossa trajetória evolutiva. Então, nos dois sentidos, tanto na leitura cósmica quanto na leitura terrena, nós podemos também nos servir dessa mesma frase. Cristo é o alfa e o ômega de todas as coisas, o princípio e fim, o primeiro e o último dessas duas abordagens que nós fizemos. Está claro? Então, com esse slide, nós concluímos o segundo bloco e agora queríamos abrir outra vez para... Agora acho que temos mais elementos, né, para uma troca de ideias, para uma conversa mais aprofundada. Uma palavra. Júlio, temos umas perguntas aqui bem interessantes. A primeira é a seguinte, parece que está vindo do Gabriel e da Bia, que é: Opa! O ser crístico é, então, a última ordem da trajetória evolutiva? Sim, Cristo é o exemplo perfeito do representante do sistema, o nosso princípio e o nosso fim. Ele é a representação mais próxima que nós podemos compreender do habitante do sistema. Não significa que o Cristo que nós vimos, que esteve aqui conosco, seja exatamente o Cristo lá do sistema. Por quê? Porque Cristo teve que abafar a sua luz para se manifestar entre nós, para estar visível entre nós. Então, imagina uma lâmpada com dimmer, né?
aquele ajuste de intensidade, eu posso colocar ali em 10% a capacidade dela, eu posso colocar em 100%. Então, o Cristo que nós vimos, ele já tem a plena capacidade do sistema. Mas, para se manifestar entre nós, ele abafou a sua luz. Ele só mostrou um pouquinho lá na hora da transfiguração. Mas, digamos assim, do ponto de vista conceitual, Cristo é a tradução do ser do sistema, tanto no princípio quanto no fim. E o Cristo que nós vimos é a manifestação de um ser sistêmico mais próxima que nós podemos ver e nos relacionar com ela. Ótimo. E tem mais uma pergunta relacionada exatamente a isso que você acabou de falar, que é, então Cristo governa a Terra do absoluto? Governa a Terra de qualquer lugar, porque aí, como ele é um espírito puro, ele não está nem condicionado ao tempo, então ele já goza da eternidade compreendida como ausência de tempo, e ele já goza da não localidade, ele não está vinculado ao espaço, a dimensão espaço e a dimensão tempo. Então, essa perspectiva de tempo, ele não tem um escritório, né? Vamos dizer assim, não tem um local que ele esteja amarrado, vinculado. Por mais difícil que seja para a gente entender isso. Os seres crísticos, os seres sistêmicos, eles não estão mais vinculados a tempo e espaço. Nós é que estamos. Então, por isso que ele podia, digamos assim, ver o final da Terra, né? Conforme a mensagem lá de Ubaldi, né? Que vejo o vosso planeta já em cinzas, né? Em poeira cósmica. Ele vê tudo, o princípio e o fim, instantaneamente, porque a história para ele é um dia, mas, ao mesmo tempo, ele sabe desdobrar seus esforços para que nós tenhamos o gozo do livre-arbítrio e possamos viver passo a passo, ainda dentro da consciência do tempo, esses estágios todos. Mas ele já não tem essa limitação nem espacial, nem temporal. Ótimo. Então, agora tem mais duas perguntas que eu acho que pode ser respondida em uma, eu acredito, mas eu vou... Você que toma a decisão, por favor. A primeira é que existe a possibilidade de não atingirmos o estado crístico, e a outra, que essa é do Paulo, que é o hidrogênio é o elemento mais abundante em nosso universo, mesmo depois de 14 bilhões de anos. Isso significa que ainda existem consciências que não evoluíram nada ainda, considerando que na queda máxima o espírito encerrou-se no átomo, conforme o Ubaldi? O que você diz? E continua assim, comenta. Se a pergunta não for pertinente, não precisa responder. Não, tá. Toda pergunta aqui é pertinente, tá tudo valendo. Estamos aqui outra vez, ao redor da mesa batendo papo, né? Então, vamos lá, vamos à primeira pergunta. A frase, né, que o Cristo nos trouxe é da vontade do Pai que nem dos seus pequeninos se perca. Ora, como é que a gente concilia essa frase com livre-arbítrio? Né? Quer dizer, eu posso me perder? Se eu quiser, eu posso errar até o ponto de me acabar? Teoricamente, pode. O Ubaldi trata dessa questão. Então, nós temos a liberdade absoluta, né? E nós exercitamos isso na queda. Nós podemos ir até o limite da nossa rebeldia. Mas a boa notícia é que o amor de Deus é maior do que a nossa rebeldia. Porque a nossa rebeldia, qualquer que ela seja, ela é finita. Porque nós somos criatura. E o amor de Deus é infinito, porque ele é criador. Então, ele pode nos acompanhar no tempo e no espaço, em qualquer circunstância, além de qualquer dimensão humana, até o limite da nossa capacidade de manifestação e aguardar a vivência das consequências da nossa rebeldia, na forma da dor, para nos ajudar depois a fazer o caminho de volta na trajetória evolutiva.
Talvez nenhuma figura dos evangelhos seja tão forte, tão dura, quanto a imagem do filho pródigo, que no limite da sua queda, do seu afastamento do pai, ele não podia comer a comida dos porcos. Olha a imagem que Jesus cunhou. Ele não era autorizado a comer a comida dos porcos. Então vejam a que estado de degradação, né, ele chegou. Ele que era rico, que tinha tudo na casa do pai, riqueza, fartura, roupas, joias, tudo, 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 e se viu completamente despojado de tudo pela distância do pai. Então, respondendo, nós temos toda a liberdade que é possível sonhar, que é possível imaginar. E dentro dessa liberdade nós podemos errar muito. E temos errado muito, 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 muito ao longo dos séculos, dos milênios, né? Mas Deus tem uma paciência infinita e uma capacidade infinita, como Senhor de todas as probabilidades, né? Para nos trazer de volta ao aprisco, ao abrigo, trazer as ovelhas perdidas, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas passo a passo nos trazendo de volta ao longo da trajetória evolutiva. Então, essa é uma mensagem absolutamente consoladora, tranquilizadora. Nós erramos muito, erramos ainda hoje, mas o Chico Xavier tinha uma frase muito bonita que dizia o seguinte: não há problema do mundo que não possa ser resolvido com paciência. E talvez, certamente, essa frase vale para Deus e para o amor de Deus para com todas as suas criaturas nessa condição de erro que nós encontramos. A segunda questão relativa ao hidrogênio, essa concepção que a evolução vai do átomo ao arcanjo, era uma concepção kardeciana do século XIX. Na grande síntese, na concepção baldiana do século XX, que é a mesma, é apenas a mesma ideia dilatada, o Baldi nos explica que o ciclo evolutivo começa muito antes da matéria, naqueles patamares menos x, menos y, da trajetória típica da evolução fenomênica, e que vai muito além do chamado arcanjo, né? Até a condição crística. Então, os estágios de queda vão muito aquém da condição do hidrogênio e vão muito além da condição do arcanjo até atingir a condição crística, muito além do nosso concebível. Quando a gente fala Cristo, é uma visão antropomórfica, né? Nós estamos aqui nos servindo de uma referência, outra vez, humana, humanizada, para traduzir um estágio de consciência que a gente não consegue entender. E, da mesma forma, esse estágio anterior à matéria, a gente também não consegue entender, não consegue conceber, vai além do nosso concebível. Mas, para efeito teórico, para efeito de referência, por mais difícil que seja para nosso estágio de compreensão atual, nós podemos guardar a informação de que a evolução começa muito antes do hidrogênio e vai muito além do anjo, do arcanjo e dessas referências que nós temos humanizadas. Até uma condição crística que a gente fala, mas que também não consegue entender exatamente do que se trata. Ótimo. Temos mais duas perguntas aqui, relacionadas com Cristo. Obviamente, que como era o corpo do Cristo quando esteve aqui e o universo material foi criado aperfeiçoado pelo Cristo ou tudo é criado como consequência de ações e reações? Então, tá. Então, com relação ao universo, né? Eu perdi a primeira pergunta, eu vou responder a segunda, depois a gente volta à primeira. Com relação ao nosso universo, o ensino de Ubaldi o universo é uma doença passageira no seio da eternidade. Isso tem a ver com as questões 85 e 86 do Livro dos Espíritos. O mundo espiritual pré-existe e sobrevive a tudo.
o mundo material ou o universo material poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir sem, com isso, comprometer a existência daquele primeiro. Então, nós somos espíritos. Deus é espírito. Lembra lá da conversa de Jesus com a samaritana, João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, nós somos espíritos. Ele é Deus, nós somos deuses. Feitos à sua imagem e semelhança. E a criação primeira foi toda espiritual. Uma criação espiritual é uma criação completamente imaterial, sem nada que se refira à ideia de matéria, sem nada que se refira à ideia de tempo, sem nada que se refira à ideia de espaço, por mais difícil que seja para nós todos, no estágio de consciência que nos encontramos, conceber um ambiente, um modo de vida completamente material, completamente atemporal, completamente não local. Ótimo. Então, esse universo que nós vivemos é completamente passageiro, transitório e provisório. Qual foi a primeira pergunta? Desculpe. Como era o corpo do Cristo quando esteve aqui? Então, conforme a questão 113 do Livro dos Espíritos, os espíritos que atingem essa condição da pureza perfeita, da perfeição sideral, não conseguem mais encarnar em corpos humanos iguais ao nosso. Então, Jesus se serviu de um modo de encarnação típico dos mundos superiores, que é uma espécie de uma materialização espírita, uma ectoplasmia, uma condensação de fluidos, para formar um corpo em tudo semelhante ao nosso, mas não igual, porque não foi concebido, não foi criado do mesmo gênero que o nosso. Então, por isso que Paulo de Tarso dizia que ele era semelhante em tudo, né? Mas não exatamente igual. Esse é o chamado corpo fluídico, que nós um dia podemos fazer aqui uma conversa sobre isso, mas só para dizer, gente, só para dar uma proporção, né? A diferença de Jesus para nós todos é maior do que, por exemplo, a nossa para um orangotão, né? Só para usar uma referência assim mais próxima. Então, se nós fôssemos encarnar num corpo de um orangotango, seria um caso de metempsicose, né? E não existe metempsicose. O espírito humanizado não encarna em corpo animal. Da mesma forma, um espírito crístico não encarna mais em corpo humano como o nosso. Mas aí é outra conversa, é outro estudo. Nós temos que parar um dia para ver essa questão com mais calma. Tá bom? Hoje eu vou passar assim de tangência, assim como passei sobre aquela questão de que Jesus não é Deus. Tá bom? Obrigado. E só com relação à resposta que você deu sobre o universo, e usou o Livro dos Espíritos, as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos, dizendo que a matéria, o plano espiritual pré-existe e sobrevive e continua existindo a existência da matéria, não é isso? Isso. Então, isso é uma dica que os espíritos deram a Kardec, que não pôde explicar claramente, que da existência do absoluto, do sistema e a volta a ele, não é isso? Isso, exatamente. Em todas as três revelações, a mosaica, a cristã e a espírita, elas são correlatas, elas se completam e se reforçam reciprocamente. Então, você tem os mesmos ensinos nas três revelações. Então, quando diz lá, nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, você está lá no Antigo Testamento. Quando você diz, no princípio era o Logos, você está na revelação cristã. Quando você diz que a criação primeira foi toda espiritual, você está na revelação espírita. O ensino é o mesmo, com palavras diferentes, com vestimentas diferentes, em tempos distintos, mas essa tríade, esses três estágios de revelação que eu citei aqui rapidamente, sobre esse ponto, você consegue fazer sobre todo o ensino das três revelações.
Então, por exemplo, lá em Moisés, você vê que Deus tirou o homem do pó, do limo da terra, do pó da terra tirou o homem. Lá na revelação cristã, João Batista diz que das pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. E lá na revelação do Livro dos Espíritos, você vê que a evolução vai do átomo ao arcanjo. Então, pó, pedra e mineral, né? A mesma ideia. Homem, filhos de Abraão e arcanjo, também é a mesma ideia da consciência. É o mesmo ensino com roupagens diferentes. Nós podíamos passar o dia aqui fazendo essas tríades. Então, as três revelações se completam. E essa correlação é um dos gatilhos, dos recursos de que nós podemos nos servir até para ver o que faz sentido. Então, você pode ver em determinado momento, poxa, essa ideia que foi trazida por um determinado espírito, ela tem relação com as revelações anteriores? Se sim, ela tem relação com a ciência. Então, nós temos alguns elementos, alguns recursos de que podemos nos servir para ver se uma ideia faz sentido ou não em qualquer tempo. E esse é uma delas. Obrigado, muito bem esclarecedor, muito esclarecedora a resposta. E uma pergunta que eu acredito que é a última também em função do nosso tempo, com relação ao corpo do Cristo ainda, se esse corpo que ele utilizou aqui foi o mesmo por toda a vida dele aqui, por toda a passagem dele aqui. Sim, foi o mesmo sempre, Por isso que ele, depois, lá em Lucas, capítulo 24, né, se não me engano, versículos 33 a 43, mais ou menos, quando ele aparece lá entre os apóstolos, a portas fechadas, ele fala olha que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Aí bota lá o Tomé para futucar, né, as feridas dele, pede para comer. Então, ele estava querendo mostrar exatamente, ele tinha condições de se materializar, de se corporificar instantaneamente, com toda a solidez que sempre teve. E esse é um recurso que um Cristo de Deus, um espírito crístico, que conhece lá o bóson de Higgs, né? Todos os elementos, as partículas e subpartículas da constituição da matéria, ele faz isso instantaneamente. E os fenômenos de transporte que nós vimos no século XIX, no século XX, as materializações espíritas, são ensaios de orquestra daquilo que um Cristo pode fazer. Então, a gente está chegando ao nosso fim do nosso tempo aqui, que Isso. eu poderia ficar a noite toda aqui com você. Eu vou fechar aqui. Como é que a gente está de tempo aí? A gente já chegou no tema, a gente tem uma flexibilidadezinha. Pode continuar. Então, eu vou gastar mais 5 minutos. Não, fica à vontade, Júlio. Pode ficar tranquilo. Fica à vontade. 5 minutos no relógio aí. Bom, a revelação espírita trouxe mais uma informação sobre essa ideia de Cristo que a gente precisa fechar. Ela diz o seguinte, Deus é uno. Jesus, a quem podeis e deveis chamar seu Filho bem-amado, de quem podeis e deveis dizer nosso divino modelo, divino por ser o órgão do Senhor Todo-Poderoso e estar em relação direta com Ele, Jesus é a maior essência depois de Deus, porém não é a única essência espiritual desse real. Cada planeta tem o seu espírito fundador, protetor e governador, infalível por se achar constantemente em relação direta com Deus, recebendo diretamente a inspiração divina. Então, para resumir, todos os planetas têm seu Cristo. Ora, aí, Gabriel, eu pergunto e peço a você para fazer essa pesquisa ao longo dessa semana, da semana que vem. Quantos planetas existem no universo? Não é uma boa pergunta? Você tem que pesquisar. Tá? Eu vou aguardar a sua manifestação semana que vem. Mas se cada planeta tem um Cristo,
se nós multiplicarmos o número de planetas pelo número de Cristos, nós vamos ter uma multidão deles. E um outro aspecto, existe também uma hierarquia. Olha aqui, ó. Deixa eu pular aqui um. Ó, olha aqui essa outra frase. Peraí. Deixa eu avançar aqui. Os espíritos puros, esses Cristos, são os intermediários entre a essência divina, a inteligência suprema, criador incriado, causa primária, onisciente, onipotente, Deus, e os espíritos superiores. Tem intermediários, ministros das vontades divinas, os quais, segundo a escala hierárquica, por intermédio dos bons espíritos, as fazem chegar até vós. Então, existe uma hierarquia. O Cristo planetário, ele cuida de um planeta. Mas não tem o sistema solar? Então, existe um Cristo mais capacitado, mais gabaritado, mais ainda desenvolvido que o nosso Cristo Jesus para cuidar do sistema solar. Mas não existe a Via Láctea. A Via Láctea tem milhões, bilhões de sistemas solares iguais ao nosso. Então, existe um Cristo mais ainda sintonizado com o Pai, mais qualificado, mais preparado para trabalhar a Via Láctea. E assim sucessivamente. Então, existe também uma hierarquia divina. E o nosso anjo de guarda, os nossos espíritos superiores, os nossos espíritos mentores, são apenas a cadeia final de uma árvore gigantesca. Uma ramificação gigantesca. E nós somos minúsculas células, partículas da ponta final dessa hierarquia sensacional. Magnífica, magistral. Tá bom? Então, nós vimos 3 conceitos de Cristo. Nós vimos o Cristo cósmico, o Cristo essência, que é a nossa essência e a melhor parte de nós mesmos, que todos nós temos. Vimos que, para nos lembrar dessa melhor parte de nós mesmos, nós temos o Cristo Jesus, que é a expressão divina no nosso concebível, naquilo que nós podemos ver e entender. E vimos que, além dele, todos os planetas, todos os sistemas solares, as galáxias, os nexos universais, eles têm também os seus responsáveis, os seus Cristos. E, nesse sentido, na terminologia espírita, há também o Cristo-função, o Cristo-papel, o Cristo-cargo, que são esses gestores planetários, esses governadores planetários e multiplanetários que representam a vontade divina na criação. Tá bom? Com esses 3 conceitos, nós estamos agora preparados para começar a falar um pouquinho, na próxima conversa, sobre a origem e a evolução do espírito. À luz desse eixo central que é a palavra Cristo, alfa e ômega de todas as coisas. Perfeito? Fantástico. Obrigado pela paciência de vocês, né? De destrinchar comigo esses 3 aspectos. Maravilhoso. Aqui. Mas eu acho que foi legal, né? Foi pelo menos um bom começo da noite de sexta-feira, né? Agora, esse assunto para falar chega, né? Realmente super claro, tudo. Eu acho que vai ser muito importante para a próxima semana. Júlio, você não faz ideia do tempo